Olá, estamos no terceiro Congresso Internacional de Saúde Mental das Faculdades Integradas de Ourinhos e ao meu lado o doutor Marcelo Chimati. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Renan, como vai? Tudo bem. O doutor Marcelo, ele é diretor de atenção à saúde da Secretaria Municipal de Saúde do município de Curitiba e hoje vem contar para a gente um pouquinho da experiência dele à frente deste setor, as suas experiências no município de Curitiba, naquilo que se refere às ações, às estratégias de consolidação da rede de atenção psicossocial. Professor, como funciona? Como tem funcionado, né? Eu assumi esse cargo no início do ano passado, né, com a mudança do governo, com uma grande expectativa por parte da população que vinha de 20 anos de uma gestão com os mesmos personagens. Então, existia uma proposta, tanto do prefeito quanto do nosso secretário de saúde, de realizar uma ampla reforma em todas as áreas na área de saúde. E na saúde mental não foi diferente. Ao longo desses últimos 18 meses, a gente fez um esforço muito intenso de criar transformações de amplo espectro. Por um lado, de mudar a forma de contratação das pessoas, por outro lado, de qualificar, né, os quadros de saúde mental, dos serviços de saúde mental, ampliar acesso da população, criar dispositivos que fossem mais potentes no sentido de tanto ter uma interlocução com o restante do sistema, né, com a rede de atenção primária, especialmente com a rede de urgência, e de fazer ofertas que não existiam e que constituíam gargalos da rede de saúde mental, principalmente no que diz respeito a criar serviços que funcionassem 24 horas, 7 dias por semana. E o resultado disso tem sido bastante interessante. Ao longo do ano passado, 7 serviços que funcionavam 12 horas, 7 CAPs, passaram a funcionar 24 horas, e outros 5 eles foram qualificados, e ao longo deste próximo ano, eles vão estar passando a funcionar 24 horas. O impacto disso na rede como um todo foi muito grande. Para se ter uma ideia, esses serviços ao longo do ano passado, início deste ano, já somaram mais de 4 mil internações, 4 mil situações em que pacientes estavam em situações muito graves clinicamente, que foram acolhidos de uma forma humanizada, junto à comunidade, em liberdade, sem que eles tivessem de se isolar do cotidiano deles, e que tivessem de fato uma melhora sem nenhum processo de segregação, como se vê normalmente em hospitais psiquiátricos. Doutor, sabemos que Curitiba, capital, né, do estado do Paraná, um estado extremamente importante, populoso. Curitiba tem mais de 1 milhão de habitantes. Os desafios encontrados foram os mais diversos possíveis. Sim, na saúde mental, é um município de 1 milhão e 700 mil habitantes. Para se ter uma ideia, a saúde mental, em janeiro do ano passado, quando nós assumimos, a gente entrou com uma dívida de mais de 10 milhões de reais, deixadas pelas gestões anteriores, e que não estavam sequer empenhados. Então, como a gestão anterior ela não reconhecesse a existência dessa dívida. E durante 4 meses a gente teve que lidar com a situação de prestadores de água, de alimento, de todos os tipos, batendo a nossa porta fazendo cobranças. Então esse foi o primeiro desafio. A gente criar estratégias para diminuir esse impacto dessas dívidas ao longo do ano passado. E uma outra questão é que toda a nossa rede de saúde mental ela era uma rede terceirizada. Os servidores, os trabalhadores do município, eles eles eram contratados através de organizações não governamentais por contratos que o Ministério Público do Trabalho ele questionava. Já existia uma ação correndo e ao longo do ano passado nós tivemos de fazer toda uma mudança estrutural e ao mesmo tempo enfrentar todo esse desafio de fazer uma ampliação do acesso, diversificação dos serviços. Então foi um ano muito difícil. Este ano ele foi um ano mais brando no sentido de que a gente fez mudanças importantes, mas que a gente começou a trabalhar no sentido de estruturá-las, de consolidar, né, o funcionamento dos serviços, a articulação da rede.
Mas ao longo desses próximos 2 anos, vamos passar por um processo muito semelhante, de expansão, de qualificação dos serviços. Esses desafios, eles são desafios que fazem parte de tudo que está sendo desenvolvido e enfrentado lá. Então, a mesma lógica que eu descrevo para a saúde mental, existe uma fragilidade em diversas outras áreas, fragilidades estruturais, e que a gente teve que lidar com mudanças difíceis. Doutor, sabemos que ao longo do tempo a história, a rede pública de saúde mental não era tratada com a devida atenção. E hoje nós vemos que, como exemplo de vocês, o poder público deve sim voltar aos olhos, né, a atenção da saúde mental e procurar ampliar essas vagas e oferecer o tratamento adequado àqueles que necessitam. Sim, a gente tem historicamente no país um investimento muito baixo em relação a uma área que tem uma importância tanto do ponto de vista epidemiológico quanto do ponto de vista de impacto social importantíssimo. E nos últimos 10, 12 anos, né, com a consolidação da reforma e abertura de serviços que eles são caracterizados como serviços comunitários, teve uma ampliação de mais de 1000% em relação a esse investimento público, tanto do ponto de vista de governo federal quanto dos municípios. Mas ainda há muito a se fazer. É um dos principais desafios que a gente vai ter de enfrentar ao longo dos próximos anos em relação ao financiamento, né, principalmente do ponto de vista dos financiamentos federais e também dos financiamentos estaduais, que eles, na grande maioria dos estados brasileiros, ele inexiste. E que hoje a gente considera ele fundamental para que a gente consiga dar sustentabilidade financeira para essa rede. Perfeito. Conversamos aqui com o doutor Marcelo. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo exemplo, né, que vocês estão dando na administração do município de Curitiba e seja bem-vindo às Faculdades Integradas de Ourinhos. Muitíssimo obrigado. Converso agora com o cubano, o doutor Raul Gil Sanches, que vem de Havana participar aqui do nosso congresso. Tudo bem, doutor? Muy bien y muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio de la universidad. Nós que agradecemos a sua participação e hoje contamos aqui com sua colaboração nesse 3º Congresso Internacional de Saúde Mental. Doutor, tenho uma pergunta para o senhor. Como foi o processo de desinstitucionalização em Cuba e quais as formas para o fortalecimento da saúde mental no espaço comunitário? Bien, es una pregunta muy amplia, trataré de sintetizarla. El proceso de desinstitucionalización en Cuba parte de 1959, desde el mismo momento del triunfo de la revolución, con un programa de humanización de la atención al Hospital Psiquiátrico Nacional. Asimismo, hay un proceso de formación de recursos humanos y apertura en los hospitales clínicos quirúrgicos y especializados de servicios de atención a la salud mental. Servicios que fueron especializándose y abrieron unidades de mediana y corta estadía, unidades de intervención en crisis y hospitales de día. Pero aparejado a todo este programa de realmente una transformación funcional y estructural del propio sistema, un sistema público, gratuito, con un servicio de acceso a todas las personas, también se dedica a la formación acelerada de recursos humanos con un pensamiento salubrista, o sea, un pensamiento que centra su atención siempre en la comunidad con una proyección comunitaria. O sea, el proceso de desinstitucionalización ha sido paulatino, pero se ha ido acompañando siempre de un pensamiento hacia la proyección de la atención a la comunidad. En la década del 90 exactamente, entre el 91 y el 95, se produce un programa de reorientación de la atención psiquiátrica y la atención a la salud mental hacia la comunidad. Este proceso se marca a partir de la proclamación de la Carta de La Habana en 1995, que es la plataforma programática
de un programa de fortalecimiento de la atención a la salud mental desde la comunidad, y eso hace que haya un desplazamiento del foco de atención y prácticamente una prioridad de los servicios de salud mental a nivel de la comunidad. Aparece el Centro Comunitario de Salud Mental y más tarde aparecen los servicios de salud mental a nivel de los policlínicos. Siempre, y hay cosas importantes que señalar, hoy el tema de fortalecer la atención a la salud mental está focalizando toda su atención precisamente a la comunidad, a lograr llevar a la comunidad la mayor cantidad de servicios, de procederes en el campo de la atención a la salud mental, a ese espacio. Pero no solo pensamos en la atención ya a las personas que están enfermas, pensamos también en la reparación del daño, o sea, y esto se hace a través de la aplicación de un programa de rehabilitación psicosocial con base comunitaria. Pero el pensamiento no queda ahí, el pensamiento va más allá y va hacia pensar en la población supuestamente sana, en la población vulnerable y en los grupos de riesgo. Por tanto, el programa incluye un trabajo con la población no enferma. ¿Y por qué? Porque necesitamos que las personas no enfermen, que no acudan a los servicios de salud mental como enfermos, sino como personas que están pidiendo orientación, consejo, asesoramiento para precisamente no enfermar. Y esa yo creo que es la base del pensamiento hoy de la atención a la salud mental en mi país. Es precisamente trabajar la promoción, la educación, por supuesto, sin dejar de atender a las personas enfermas, sin dejar de rehabilitar y reinsertar socialmente a esas personas que precisamente han sido víctimas o han sido dañadas por un trastorno de su salud mental. Yo creo que ahí estaría, digamos, la esencia, y creo que lo importante es hacer servicios que sean accesibles a la población, servicios que cuenten con el potencial humano capacitado, técnicamente preparado, tanto desde el punto de vista de la atención clínica como de la intervención en la comunidad y el trabajo precisamente con la familia, con las instituciones, con las personas que viven en esa comunidad. Yo pienso que el trabajador de salud mental es un trabajador que precisamente actúa y trabaja en función de la transformación del bienestar o para el bienestar de las comunidades donde laboram. E com certeza a importância da ressocialização daqueles que possuem uma deficiência mental extremamente importante, porque nós temos ao longo da história, nós vemos aqui no Brasil muitas atrocidades. Essas pessoas que tinham algum problema, por preconceito ou sendo rotuladas pela sociedade, eram marginalizadas, né? Afastadas da sociedade. E esse projeto, esse programa que o senhor apresenta, ele vem ao inverso, trazendo o contrário, ressocializando essa pessoa enferma e preparando também a sociedade, a família, para esse convívio harmonioso. Sí, mira, hay algo que es importante. Históricamente se arrastra un lastre que tiene que ver precisamente con el estigma que tienen las personas con trastornos mentales. Y hoy nosotros estamos convocados, estamos obligados precisamente a romper ese mito, porque cuando se instrumentan procesos de rehabilitación psicosocial con base comunitaria, cuando se trabaja en un programa de reinserción social de las personas con afecciones mentales, cuando se dignifica a esa persona y se le da iguales oportunidades e iguales derechos que al resto de la persona, yo creo que precisamente la psiquiatría, la atención a la salud mental se hace mucho más humana, se hace mucho más importante y por supuesto es superior. Hay una realidad. No se trata solo de hacer una política de desinstitucionalización, se trata de aparejar a esa política de desinstitucionalización
una transformación en el pensamiento del rol del profesional. Ese profesional que está convocado para trabajar en la comunidad, que está convocado para entender los problemas de su comunidad y convertirse en un agente transformador. Y yo siempre digo que somos productores de salud o formamos parte del proceso de producción de salud, porque la producción de la salud es responsabilidad social. No es responsabilidad del sector salud, es la responsabilidad de todas las personas y las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan, que viven en una comunidad. Muito bem, professor. Agradeço a sua participação aqui no Congresso Internacional de Saúde Mental da nossa faculdade e seja sempre bem-vindo. Muchísimas gracias y bueno, para mí ha sido un placer haber compartido y estar compartiendo estos días con ustedes. O prazer é todo nosso, professor. Assim, encerramos mais uma entrevista FIU. A todos, o nosso muito obrigado.